Boa noite, gente. Vou pedir um pouquinho de misericórdia da parte de vocês, porque a minha voz está querendo ir embora. Então, isso é o máximo que eu consigo falar, tá bom? Se alguém puder me dar um pouquinho mais de ganho para eu poder me ouvir, obrigada. Eu cheguei aqui em Ribeirão na quinta noite, né? E até a gente vir para cá, eu estava ótima. Eu não tinha nada. Eu não estava com o nariz entupido, eu não estava nada. Aí a gente veio e falou, quem é que estava aqui ontem? Tem uma turma. Quem é que não estava aqui ontem? Amém, amém. Bem-vindas, então. E aí, quando a gente saiu daqui ontem, eu já desci com dor de garganta. Falei, forcei a voz, né? Aí fomos para casa e tal, dormi. Polly me deu um gengibre maravilhoso, tal. Eu amo gengibre, comi o gengibre com o maior prazer. Tal. Aí, hoje de manhã, eu acordei deste tamanho. Eu falei, Satanás, está querendo que eu não fale, né? Ele já está nessa luta comigo desde que a Polly e o Rafa chamaram a gente, que Deus colocou um versículo no meu coração que, assim, é básico. É básico. O Maurício vinha falando assim, o que você vai falar? Eu falei assim, olha, para todo mundo eu ainda não sei, não, mas aquilo que Deus me mandou falar para as mulheres, eu sei o que é. E eu tentei fugir disso. Falei, não, senhor, isso é muito elementar, é muito óbvio, elas já sabem e tudo, eu quero falar de outra coisa. E aí eu fui escutar mulheres de Deus e tal, o que eu podia trazer de novo, diferente para vocês e tal, esses negócios todos. E toda hora o Espírito Santo falando assim, não foi isso que eu te mandei falar. Não foi isso que eu te mandei falar. Eu falei, tá bom, Senhor. Então, vou falar o que Ele me mandou falar, tá? E o que Ele me mandou falar está em... Oh, meu Deus, nem aqui não. Está em Provérbios 14, 1. Eu vou ler na versão da Nova Bíblia Viva, que fala o seguinte, a mulher sábia edifica o seu lar, mas a mulher sem juízo, sozinha, destrói a vida de sua família. Tá? Eu vou pegar a versão que vocês conhecem mais, que é a... E não está aparecendo para mim a área aqui. Mas eu vou na NVI, que abriu. Que na área, assim, a mulher sábia edifica a sua casa, mas a insensata, com as próprias mãos, a derriba. Né? Mas eu gosto dessa versão da Nova Bíblia Viva, porque ela amplia, né, essa questão, porque ela diz que a sábia edifica. Né? Mas a que não tem juízo, ela sozinha, ela não precisa da ajuda de ninguém. Ela sozinha destrói toda a sua família. Por que Deus me mandou falar isso para vocês? Eu não sei. Talvez vocês saibam. Cada uma de vocês, né? Eu sei aquilo que Deus falou comigo através dessa passagem, né? Porque eu costumo falar o seguinte, quando Deus manda a gente falar alguma coisa para a igreja, né, primeiro Ele quer tratar com a gente. Então, Ele primeiro trata a gente, para a gente poder falar para vocês. Né? Então, por que eu trouxe essa questão aí? Né? A gente está vivendo num mundo hoje que está muito conturbado. Né? E o papel da mulher em si está sendo totalmente... Eu posso falar? Né? Tá, vou falar. É porque eu sou muito direta, gente. Então, às vezes, eu fico com medo de chocar e escandalizar. Entendeu? Mas, desculpa, é que eu sou... Então, o papel da mulher está sendo deturpado, né, pelo mundo, pela sociedade. Isso em todos os valores, em todos os sentidos. Né? Através do quê? Dessa filosofia que já vem sendo introduzida aí há muito tempo, que tem a ver com o feminismo. Veja bem, eu não sou contra a mulher ganhar o mesmo salário que os homens, isonomia salarial, ter os mesmos direitos,
tá? Essa parte, show de bola, tá? Tem tudo a ver. Agora, se vocês repararem, o que está acontecendo? O que está acontecendo é que a mulher está sendo enaltecida e o homem está sendo esmagado. Você sabe quando eu percebi isso muito claramente? Eu não sei quem tem filho pequeno aqui ou adolescente. Alguém aqui viu aquele desenho da Pixar? Eu acho que é Pixar. Os Incríveis 2. Alguém já viu? Não? Viu? Então, gente, eu fiquei chocada. Meus filhos foram criados vendo Disney, vendo Pixar, DreamWorks, e tal, essas coisas todas. Então, eu sempre acompanhei, sempre vi essas coisas com eles. E aí, quando eu vi Os Incríveis 2, eu fiquei chocada, porque, assim, tudo bem, a mulher, para quem não sabe, é uma família de super-heróis com superpoderes. Até aí, tudo bem, né? E no 1, os homens tiveram protagonismo. Na 2, a única mulher que era super-herói, quer dizer, é a mulher e a filha, né? Que é a mulher elástica, ela foi a protagonista do negócio. Até aí, tudo bem, gente, beleza. Tá? Nada contra, muito pelo contrário. Mas aí teve a inversão de papéis, que foi, essa mulher saiu para salvar o mundo, e o marido, que é um super-herói também, ficou em casa tomando conta dos filhos e do bebezinho pequeno, que também tem superpoderes. E aí transformaram esse homem, que é um super-herói, num Palerma retardado, que ele não conseguia fazer nada. E aí eu fiquei pensando, Senhor, qual é a necessidade disso? Porque nada contra a mulher sair para defender o mundo. Tá? Se ela tem poder para isso, ela pode ir lá e fazer. Mas qual é a necessidade que o mundo está tendo de emascular os nossos homens? Que é tirar o poder deles, tirar a masculinidade deles, tirar aquilo que Deus deu para eles. Que ontem a gente falou um pouquinho da questão da autoridade, né? E aí a gente vai para o início da família, né? Que em Gênesis 2:11, 18, desculpa, a gente vê pela primeira vez, Deus começou a criar o mundo, né? Deus criou o mundo, aí viu que era bom. Aí depois criou outra coisa, depois viu que era bom. Aí criou o sol e as estrelas, a lua, viu que era bom. Separou as águas, viu que era bom. Criou o homem, viu que era bom. Aí passou um tempo, Deus está lá, olhando e tal, não sei o quê, se relacionando com Adão. E aí, em Gênesis 2:18, ele declara, pela primeira vez na sua palavra, não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. Auxiliadora. Ele não criou alguém igual a Adão. Ele percebeu o quê? Que Adão, sozinho, mesmo estando na companhia dele, faltava alguma coisa. Apesar de quando Deus fez o homem, viu que era bom, depois ele percebeu que estava faltando alguma coisa. E aí ele fez uma auxiliadora, né? E o que é ser auxiliadora? Ser auxiliadora no mundo, hoje em dia, onde a mulher está com esse protagonismo, em que é a mulher que faz, a mulher que acontece, a mulher tem poder, meu corpo, minhas regras, né? E aí, deixa eu falar, todo mundo aqui é nova criatura? Sim? Tem alguém aqui que não é convertida? Não entregou sua vida para Jesus? Não? Então, o recado é para vocês todas. Tá? Deixa eu falar para vocês, não estava programada não, mas Deus falou agora. Se você aceitou a Jesus e é a nova criatura, deixa eu dar um recado para vocês. O corpo de vocês não pertence mais a vocês. Tá? Por quê? Porque nós nos tornamos santuário, templo do Espírito Santo. E a partir do momento que nós nos tornamos templo do Espírito Santo, o corpo não pertence mais a gente. A gente precisa cuidar desse templo. Então, a gente não faz qualquer coisa com a casa do Senhor.
e nós nos tornamos a casa do Senhor. Então, presta atenção com o que você está fazendo com o templo do Espírito Santo, que é o seu corpo. Tá? E aí eu sou meio radical com determinadas coisas, né? E hoje em dia a gente está vendo a questão, né, da liberação de aborto, de ser eu é que mando, eu visto as roupas que eu quero, né? E aí eu saio do jeito que eu quero e ninguém pode olhar para mim. O corpo é teu, você se veste do jeito que você quer. Mas as pessoas, o olho das pessoas é das pessoas. Você não pode mandar no olho das pessoas porque você quer andar do jeito que você quer. Entendeu? Então, assim, a questão é que a gente quer ter direitos iguais, mas os deveres não estão caminhando junto com os direitos. Então, a gente precisa se ligar nisso. Né? Então, e por que eu estou falando tanto dessas coisas com vocês? Porque, hoje em dia, vem muitas pessoas falando apavoradas, algumas mulheres não querem nem ter filhos, porque têm medo do mundo que nós estamos vivendo agora e que está caminhando para o final, né? Porque Jesus está voltando, amém? Então, e as pessoas vêm conversar comigo e falam assim, Rosângela, o que está acontecendo com essa nova geração? O que deu de errado? Eu não sei se você... Eu tenho 2 filhos, um filho de 28 e um de 17, que faz 18 daqui a 2 semanas, mais ou menos. E eu vejo bem nítida a diferença entre um e o outro, e sei das dificuldades que 10 anos, de uma década, né, foi importante na cabeça de um e na cabeça de outro. Né? E aí as pessoas perguntam assim, o que deu de errado nessa nova geração? Né, que eles não aguentam nada, que o número de suicídio explodiu, porque isso não é falado, tá? Isso não é noticiado, porque não pode ser noticiado. Mas o número, no Brasil e no mundo, é uma coisa absurda. Se eu não me engano, a 2ª ou 3ª maior número de mortes no Brasil entre adolescentes e jovens é de suicídio. Isso é muito grande, gente. É muito grande. Tá? E aí as pessoas perguntam, o que deu errado? Aí eu falo, na minha sinceridade, falo, a gente. Nós, pais, e principalmente nós, mães. Porque, olha só, gente, os seus maridos estão ouvindo uma coisa muito importante, que eu nem falei para o meu marido, mas como ele hoje pediu para eu dar uma geral nos slides, falei, opa, Espírito Santo, que bom que ele vai falar sobre isso. Né? E os seus maridos estão ouvindo sobre omissão, de deixar tudo por conta da gente, inclusive a criação de filhos. E quem dá glória a Deus por isso? Né? E eu não falei, nem toquei nesse assunto com ele. Né? Então, o que a gente faz? A gente acaba fazendo, né? E é por isso que eu vou trazer essa coisa de como que a gente edifica e como é que a gente derruba. Né? Os homens, eles têm uma certa tendência, né, de fazer as suas coisas, principalmente os que trabalham fora, né, vão lá e tal. Aí chegam em casa e vão para a caixa do nada. Seu marido vai para a caixa do nada? Vocês sabem o que é a caixa do nada? Alguém não sabe o que é a caixa do nada? Todo mundo sabe, né? Então, eles vão para lá, para a caixa do nada, porque eles precisam, eu entendo, eu trabalho fora, eu trabalho com pessoas e com a emoção das pessoas o tempo todo, eu confesso que eu também, quando eu chego em casa, eu vou para a minha caixa do nada. E eu falo mesmo, não fala, não chega perto. Não... A mãe, estou com fome, espera, daqui a pouco eu vejo. Né? Mas eu tenho necessidade de dar uma religada, ficar um tempo em silêncio, ou de, sei lá, ver qualquer coisa que eu não estou vendo, que às vezes ele chega e fala, que notícia é essa? Agora eu não vejo mais notícia, que ele fala, o que é isso que está acontecendo na televisão? Eu falo, não tenho a menor ideia. Aí ele fala, mas não está vendo? Eu falei, não, só está aí só para me dar coisa aí na minha cabeça. Mas, assim, isso é normal, isso é natural. E aí, nós, mulheres, né,
a gente que consegue fazer uma porção de coisa ao mesmo tempo, né? A gente pensa em várias coisas ao mesmo tempo, às vezes a gente fica esperando o marido chegar para resolver uma porção de coisa, e ele chega e ele não resolve nada, né? E aí, o que a gente faz? A gente começa a tomar a iniciativa e fazer por eles. Né? Já que você não faz, e não faz na hora que eu quero, que eu preciso que seja feito. Né? Quem estava aqui sabe do negócio da cama, né? Mas, assim, teve gente que falou assim, se fosse lá em casa, não durava um dia a cama na sala. Falei assim, mas, gente, durou porque eu não fazia a questão da cama. Entendeu? Outras coisas não duram 8 meses, uma cama para ser montada. Mas, assim, a cama, é aquilo que eu falei, não é de morrer, não é de matar. Agora, o que é de morrer e de matar, se fosse alguma coisa muito urgente, eu não ia ficar esperando ele montar a cama. Eu ia pegar a cama e eu ia montar. Ou eu ia ligar para alguém e falei, vem montar essa cama. Entendeu? Mas isso, a gente precisa ser sábia. Né? Eu comentei isso com algumas pessoas. E isso só o tempo, né, de conhecimento do nosso marido, de maturidade, que a gente consegue entender quais são as guerras e as batalhas que a gente deve entrar. Porque algumas, para entrar, a gente só vai ficar irritada, a gente vai ficar frustrada, e a cama não vai sair do lugar. Entendeu? Para quem não esteve aqui ontem, meu marido, depois de muito tempo, comprou uma cama que eu estava pedindo, Queen, um pouquinho maior, porque eu alarguei a tenda desde que eu me casei, eu alarguei bastante a tenda. Estou começando a diminuir, mas ainda não está na velocidade que eu gostaria. Mas, assim, ainda está, né? Bem larga a tenda. Aí eu pedi uma cama Queen. E ele, depois de muito tempo, que sempre existiam outras prioridades, né, ele resolveu comprar, em outubro do ano passado. E a cama chegou e ficou na minha sala, lá, em pé. Eu não tinha mais sofá, não tinha mais nada, não tinha mais visita também. Né? Eu falei assim, vamos chamar os meus filhos. Posso chamar fulano? Eu falei, não tem sala. Está chegando o Natal, vamos arrumar a casa? Não tem sala. Vou arrumar para quê? Para que eu vou enfeitar a casa para o Natal se não dá nem para ficar na sala? Então, foi ficando assim, eu falei, tá, deixa, né, que nem aquele corinho de fogo, deixa acontecer naturalmente. Né? Falei, vai ficar aí. E aí, depois de muito tempo, eu não briguei por conta disso. Há um mês atrás, quando teve influenciador, não sei se vocês participaram online aí do Influenciadores, eu tive um ataque na minha saúde também. E aí eu fui para o hospital, tive que ficar internado numa UTI neurológica e tal. E aí eu acho que ele se assustou, porque eu não costumo fazer isso. Quase eu não fico doente. Quando eu fico, muito menos eu vou para o hospital e muito menos entro numa UTI. Né? Eu nunca tinha entrado numa UTI antes. E aí eu acho que ele ficou com medo, assim, do tipo, pô, eu comprei a cama, ela podia ter morrido, né? E nunca experimentou a cama. Eu só sei que eu saí no domingo do hospital, na quarta-feira, que foi o feriado, dia 1º de maio, a cama foi montada, mas foram 8 meses da cama na minha sala. Entendeu? Então, assim, mas eu sabia que essa guerra estava perdida para mim. Ia ser só estresse. Então, para que eu vou me estressar com isso? 32 anos de casado, meus amigos. 32 anos de casada. Então, eu já sei o que funciona e aquilo que não funciona. Então, para as casadas de nova, entende, começa a perceber o que funciona com o seu marido, o que não funciona. E aí eu vou para o meu lado, né, da psicologia, que é o seguinte, vocês precisam se conhecer. Vocês precisam entender o que acontece dentro de vocês. Vou contar uma outra experiência minha também. Eu gosto de falar das coisas que dão certo, que dão errado na minha casa, porque eu acho que, primeiro, que mostra que a gente é de carne e osso igual vocês, né? E, de repente, isso pode virar um aprendizado para vocês. Há muito tempo atrás, eu não tinha nem meu filho caçula. Meu filho mais velho devia ter uns 5 anos de idade. A gente estava numa fase muito estressante no nosso casamento. Né? E eu, como boa psicóloga, virei para ele e falei, vamos fazer uma terapia de casal. E ele, para quê? Eu falei, porque não está legal. Ele, o que não está legal? Eu falei, não está legal. Não está legal, vamos fazer. Aí ele falou para mim assim, você vai pagar? Eu falei, vou. Aí ele, então, tá bom, vamos. O problema dele era pagar, mas ele não ia onerar. Eu falei, tudo bem, vamos.
Começamos a fazer terapia de casal. E aí eu falo e tal, não sei o quê. E aí a psicóloga falando assim, mas Maurício, e você? O que você sente que não está legal no casamento? Ele, não sei, para mim está tudo bem. Isso passou uma sessão, passou 2 sessões, 3 sessões, 4 sessões. Até que chegou um dia que eu virei para a psicóloga e falei assim, então, vamos parar por aqui? Porque não vai dar certo. Não vai dar certo, porque se ele não percebe que tem alguma coisa que não está legal, não adianta a gente fazer terapia. Aí ele falou, não, então tá bom, então termina. Aí eu virei para ela e falei assim, mas eu vou continuar, sozinha. E ele não entendeu nada, eu falei, não precisa entender, porque agora a terapia é minha, não é mais nossa. Vai e fica no coisa. E aí eu virei para a psicóloga e falei assim, então, deixa eu te falar uma coisa. Para ele está legal, para mim é que não está. Então, o que precisa acontecer? Eu preciso descobrir uma forma de lidar com ele do jeito que ele é. Para quê? Para que eu possa... Isso não venha trazer sofrimento para mim. Então, quem precisa mudar sou eu, não é ele. Porque eu não quero me separar dele. Eu falei, eu tenho 2 alternativas. Ou eu falo, assim não dá, e eu me separo, e para mim isso não era possibilidade. Eu falei, ou então me ajuda a dar ferramentas, a ter ferramentas, de eu aprender a lidar com ele do jeito que ele é. Ele é uma bênção? Ele é uma bênção, mas demora 8 meses para botar a cama no lugar. Isso não é fácil, amigos. Entendeu? Não é fácil. As coisas são no tempo dele. E eu tenho um outro tempo, né? E eu tive que aprender a lidar com isso. Então, eu tive que... E olha que eu já era, por ser psicóloga, eu já tinha feito terapia e tal, essas coisas. Então, eu já me conhecia muito bem. Mas eu precisava de outras coisas para entender como é que ele funciona. Durante muito tempo, eu achei que ele não me amava. Até que eu entendi, e foi muito nessa coisa da terapia também, como a forma com que ele ama e a forma com que eu me sinto amada. Vocês já leram aquele livro, As 5 Linguagens do Amor? Gente, ele é excelente, é fundamental para a gente. Tanto para a gente aprender a lidar com o nosso marido, como com as pessoas em geral, como os nossos filhos. Quem não leu, eu recomendo que leia. Tá? Aí, o que acontece? Como é que eu me sentia amada? Com palavras de afirmação. Como é que meu marido ama? Atos de serviço. E aí, quantos anos eu passei achando que ele não me amava? Porque ele é daqueles que fala assim, eu estou contigo há 32 anos. Se eu estou contigo há 32 anos, é porque eu te amo. Eu não preciso ficar falando eu te amo todo dia. Já falei lá quando a gente casou. Não, ele fala outras vezes, gente, mas é assim, eu precisava, a minha necessidade era, todo dia, e tal, de eu chegar e falar para ele assim, eu te amo. E, às vezes, ele olhava para mim e falava, tá. Eu falava, caraca, nem o eu também, sabe? Aquela coisa básica do eu também já estava valendo. Mas ele falava, tá. Até que eu entendi que ele ama de uma outra forma. Por exemplo, ele não me deixa lavar roupa. Eu não lavo roupa há décadas. Quem lava roupa lá em casa é ele. Tudo bem que é uma relação assim de amor e zelo com a máquina. Entendeu? Que ele diz que é uma questão de que ele é que sabe mexer na máquina, mas ninguém sabe mexer na máquina, mas para mim está ótimo. Eu só falo para ele, eu preciso dessas roupas lavadas. Entendeu? Ele fala, tudo bem. Então, eu brinco com ele, não é da época de vocês, mas tem uma música antiga, que eu falo para assim, a música da tua vida é lava a roupa todo dia, que alegria. Sabe? Porque ele gosta, ele chega em casa, uma das caixas do nada dele é botar roupa para lavar na máquina. Entendeu? E ele vai lá. Não, eu não sei. Pois é, não sei. Entendeu? Mas vocês podem falar, olha, o pastor Teixeira, porque se eu falo, as meninas lá da igreja falam, olha, o pastor Teixeira lava a roupa. E tal. E ele faz mesmo. Ele faz. Agora ele ensinou para o meu filho mais velho, que vai casar. Falei que ótimo. Aí ele viajou com o Elinho, teve aqui, né, uns dias atrás aí, e ele ficou 12 dias fora.
falei, olha, lascou-se, porque a gente não tem roupa. O que é que a gente vai fazer com a roupa? Porque aí ele ensinou o meu filho que vai casar, que o meu filho precisa aprender a lavar roupa. Ele também morou 5 anos sozinho em Brasília e tal. Aí eu virei para o meu filho mais velho e falei assim, Natan, só quem sabe mexer na máquina aqui tem autorização para mexer na máquina de lavar é você, então sobrou para ti, meu filho. Vai e lava a roupa. E meu filho lavou a roupa. Entendeu? Mas eu falei assim, eu não tenho autorização para lavar. Mas é o jeito dele amar. Ele chega, eu chego em casa e tal, essas coisas assim, estou cansada. Ele chega e fala, você está com fome? Aí eu falo, estou. Aí ele falou assim, você quer jantar ou quer um lanchinho? Aí eu digo para ele o que é que eu quero. Aí ele vai lá e faz. Aí, depois de muito tempo, eu entendi que isso é o eu te amo dele. E aí, muitos dos nossos conflitos deixaram de existir. Mas, enquanto eu não tive esse entendimento, esse conhecimento, eu era a mulher que era sem juízo e que estava quase derrubando e destruindo a minha família. Por quê? Porque eu não estava sendo sábia. Eu estava sendo aquela mulher, que tem em Provérbios também, mas que eu não vou achar agora, porque eu esqueci minha Bíblia, e só estou com que a Elinho não saiba disso, né? Só estou com a minha Bíblia aqui eletrônica, mas aquela mulher que fica, né, gotejando, né, que fica lá reclamando, murmurando e tal, essas coisas todas. Eu fui, durante muitos anos, essa mulher, e eu quase destruí a minha casa, porque eu não tive sabedoria para entender o que era, como é que ele era. E entender, e aí hoje em dia está mais na moda, antigamente não tinha, qual era o temperamento dele, qual era o meu. Né? Aí eu entendi que ele é fleumático. Né? Aí o fleumático é aquela coisa, né? Assim, é uma benção. Quase nada tira ele do sério. Também, quando tira, sai de baixo. Mas, para ele, está tudo bem. Está acontecendo algum problema, ele faz um trocadilho. Entendeu? Aí você quer fazer uma DR. Gente, DR com fleumático não funciona. Com homem já não funciona. Com homem fleumático, não adianta. E foi o que eu tentei fazer na terapia de casal. Eu falei, aí até que eu entendi, eu falei, não funciona, né? Falei, então eu vou ter que arrumar um jeito. E aí a Bíblia é muito clara quando ela diz que a mulher sábia, ela edifica, ela constrói. E aí ontem a gente ouviu que quem é o construtor? Que se o Senhor não construir, não edificar a casa, em vão trabalhos que edificam. Né? Mas, ao mesmo tempo, a Bíblia fala que a mulher sábia, ela edifica. Então, nós precisamos nos alinhar com o Senhor e nos agarrar com o Senhor e nos fortalecer no Senhor, buscar nele conhecimento, sabedoria e uma graça e uma paz que excede todo entendimento para a gente lidar com os nossos maridos, com nossos filhos. Porque se a gente quer homens melhores, maridos melhores, e aí eu vou falar para as mães, tanto de mulheres quanto de homens, tanto de meninos como de meninas, depende da gente. Porque quem cria, quem mostra para os nossos filhos quais são os valores corretos, somos nós. Por quê? Porque, na maioria das vezes, o que eles estão escutando lá em cima, eles se omitem. É como se, alguns estão melhorzinhos, mas, na grande maioria das vezes, eu sei porque meu marido é uma benção. Mas, às vezes, o Natan, que é o meu mais velho, eu não tinha muito problema, não. Natan, eu falava, ele me escutava. O mais novo, o Levi, ele é uma benção também. Mas ele tem resposta para tudo, ele questiona tudo. E eu sou a bruxa, né, gente? Porque quem diz não lá em casa sou eu. Né? E eu falo, não. Até a hora que eu já estou cansada, aí eu falo assim, então vai falar com teu pai. Na esperança, na expectativa que o pai chegue e fale, não, tua mãe já falou que não é não. Dá 5 minutos, vem ele. Então, mãe, já falei com meu pai. Falei, o que teu pai falou? Então, ele falou que você que decide. Aí eu respiro fundo. Eu falo, então, sou eu que decido? Então, não. Pronto, acabou-se tal, não sei o quê. Mas
para quem é mãe, é penoso, né? Porque é uma responsabilidade de que é só a gente que fala não, ou só a gente que fala sim, né? E aí vem aquelas coisas, vem não sei o quê. Eu falei, gente, eu quero dividir essa responsabilidade. Eu falei, tem outra coisa, eu sou mulher, né? Eu sou mãe de dois homens, 2 meninos, né? Que agora já são homens todos 2. E, às vezes, tem determinadas coisas que eu, na minha cabeça de mulher, não vou entender, que cabeça de homem é diferente. Gente, cabeça de homem é diferente de mulher, graças a Deus. Mas é. E tem certas coisas que a gente não consegue entender. Mas a gente precisa aceitar, né? Aceitar que são diferentes e que eles nunca vão ser aquilo que a gente gostaria. Porque a gente também nunca vai ser aquilo que eles gostariam que a gente fosse. E, muitas das vezes, eu não sei se acontece com vocês, mas, muitas das vezes, a gente vai mudando, graças a Deus. Teve um tempo, foi nessa época que a gente foi fazer terapia de casal, né? Que ele falava assim, você não é mais a mesma que você era antes, quando a gente casou. Eu virei para a cara dele e falei assim, graças a Deus, né? Já pensou? Depois de quase 10 anos de casado, eu fosse a mesma? Falei, a gente cresce, a gente amadurece, né? A gente vai aprendendo coisas, a gente vai se transformando. Eu espero que seja numa coisa melhor. Aí eu falava para ele, se não está bom, é hora da gente ver isso na terapia. Ele falou assim, não, mas não é questão de estar ruim. É só que está diferente. Eu falei, mas você também não é o mesmo, você também está diferente, né? E aí a gente, às vezes, está numa expectativa que a gente acaba convivendo com a questão da expectativa e a gente vive frustrada, porque eles não correspondem à nossa expectativa. E aí, deixa eu falar uma coisa para vocês. Eles nunca vão corresponder. De vez em quando, eles vão fazer uma coisa que é bônus, que eu acredito que é o Espírito Santo falando assim, vai lá, dá uma alegria para minha filha. Entendeu? Mas, normalmente, isso não quer dizer que eles sejam ruins, muito pelo contrário. É importante que a gente dê o suporte para eles. E aí a gente volta para essa coisa, né, de que a esposa... Deus criou a mulher para ser essa auxiliadora. E como é que a gente auxilia? A gente auxilia sendo cooperadora, estando ao lado deles, né? E entendendo que a autoridade primeira é Cristo, depois vem os nossos maridos, e que a gente é como se a gente fosse o copiloto do avião. A nossa vida, a nossa família é um avião. Eles pilotam e a gente copilota. Quando o marido está lá e o piloto sai, ou ele vai descansar, ou ele vai dormir, né, é a gente que assume. Mas, para a gente assumir, a gente tem que saber qual é a rota, a gente precisa saber pilotar também. Então, não é uma coisa de que um é melhor do que o outro. Não, são funções. É como eu falei ontem, não é questão de valor. Homem e mulher, para Deus, têm o mesmo valor. A questão é de função. Quando a gente estava vindo para cá, pela primeira vez, em 32 anos que a gente viaja, porque meu marido gosta muito de dirigir, mas como ele tinha voltado na quarta-feira à noite de Ribeirão e na quinta-feira de manhã a gente estava voltando para Ribeirão, ele falou assim, não, vamos, pega o carro. Falei, opa, tá bom, vamos lá. E aí a gente dividiu a viagem pela primeira vez. Não que ele sempre fala, ela dirige muito bem. E eu já dirijo há 40 anos. Então, assim, eu sei dirigir. Mas ele gosta ele tem prazer de dirigir. Aquilo que ele tem prazer de dirigir, ele faz. Ele diz que me poupa. Ele fala, aproveita e dorme. Eu não durmo, gente. Eu não durmo, eu fico com ele o tempo todo. Porque a minha função é justamente esse, a copiloto, é olhar aqui, olha, quebra-mola, é aqui em Ribeirão, né? Ó, o valão, né? Que vai aqueles negócios assim, o carro quica, né? Falei, Jesus amado. E é essa que eu entendi que é a minha função com ele. Então, eu estou do lado dele, eu estou do lado dele. Quando ele estava dirigindo, eu estava lá do lado dele. Quando a gente trocava, ele dormia, porque ele descansa. Entendeu? E eu falo, tudo bem, e eu vinha dirigindo. Mas para eu pegar o carro e dirigir, eu tenho que saber dirigir. Eu tenho que saber para onde a gente vai, eu tinha que saber, né, que eu estava vindo para Ribeirão, senão eu ia para outro canto. Então, a gente precisa entender
e tirar da nossa cabeça esse peso que foi colocado. Eu não sei vocês, mas eu nasci em lar evangélico, né? Então, era essa coisa que, quando eu ouvia, né, que a mulher precisa ser submissa ao homem, gente, eu quase tinha um treco. Eu já era mulher de pastor e eu não conseguia. Chegava a parte da mulher virtuosa, eu pulava. Falava, Senhor, isso não é de Deus. E aí, vou até ler isso para vocês, que eu acho isso muito interessante. Como o diabo utiliza todos os nossos pensamentos e tal para criar, né, sofismas e barreiras e tal, não sei o quê. Eu lendo a Bíblia, lá logo no início de Provérbios 31, está lá, conselhos para o rei Lemuel, né? Aí, logo no versículo 1 está lá, palavras do rei Lemuel de Massá, que a mãe dele lhe ensinou. Quando eu li isso, eu falei, tá vendo? Isso não é realmente de Deus, isso aqui é papo de sogra. A mãe do rei Lemuel falou para ele, botou uma mulher totalmente idealizada, que não existe na face da terra, porque não dá para existir. Não existe um tempo para essa mulher fazer tudo que essa mulher faz, gente. Não tem tempo. Deus não criou um dia com mais de 24 horas para se fazer tudo, porque não dá tempo de fazer tudo que essa mulher faz. Aí eu falei, está vendo? Isso é papo de sogra. E eu passei anos, cristã, mulher de pastor, eu passava, que eu falava assim, e ele falava, mulher virtuosa, quem achará? Eu achei. Eu falei, tu não achou, não. Porque eu não sou nada disso aí. Até que um dia, eu indo, né, eu sempre... Provérbios é um dos livros que eu mais leio, principalmente nos meses que tem 31 dias, que aí eu leio dia 1º, dia 1, Provérbios 1, dia 2, Provérbios 2, eu vou fazendo assim, termina o mês certinho. Eu leio outras coisas e leio Provérbios juntos. E eu, numa dessas vezes que eu estou lendo, caiu dia 31, aí eu falava, dia 31, Provérbios 31, né? Vou pular. E Deus falou, pula não. Pula não, que eu tenho coisa para falar contigo. Falei, tá bem, o que é? Fui ler. Aí, Deus falou comigo, tá? Estou falando que isso é doutrina para vocês, não, mas Deus falou comigo. Ele falou, você está vendo tudo isso que está sendo descrito como sendo a mulher virtuosa? Não significa que você precise, você tenha que fazer todas essas coisas. Significa que eu coloquei dentro da mulher o potencial de fazer cada uma dessas coisas. Então, o potencial existe dentro de cada mulher. O que ela vai desenvolver ou não depende dela e daquilo que eu colocar também. Mas, e se você ler tudo, né, ela faz de tudo, desde negociar, ela trabalha fora, ela costura, ela tosqueia, ela compra, ela vende, ela troca, ela ensina, ela faz de todas as profissões, inclusive ser dona de casa. Né? E a gente acha que a mulher virtuosa é aquela que só é dona de casa. Né? Ou se trabalha fora, mas tem que ser a dona de casa perfeita. E não é só isso. Mas eu não sei vocês, mas na igreja que eu nasci e fui criada, era isso. Era o homem que mandava, e a família que eu nasci era assim também. O meu pai era o provedor. Ele saía para trabalhar e pagar todas as contas. Minha mãe ficava em casa, cuidava das coisas, e era ela que criava os filhos. Meu pai sabia, às vezes nem sei se meu pai sabia, mas quando tinha alguma coisa fora, minha mãe falava assim, a hora que seu pai chegar, eu vou contar para ele. Aí a gente já... Né? Então, os homens não costumavam participar da educação dos filhos. E, de uma certa forma, a minha geração, que não é a geração da maioria de vocês, né, meio que ficou numa coisa assim, eu não achei isso legal, mas, ao mesmo tempo, eu não sei fazer diferente. Né? E, muitas das vezes, por eles entrarem nessa caixa do nada e ficarem meio que omissos em determinadas áreas, porque eles falam, e eles foram criados assim também, por mães e não por pais, né, a grande maioria, eles acham isso também. É a mãe que cuida. A gente tinha, né, porque agora os dois, um já é formado, o outro entrou na faculdade,
Mas o Maurício sempre falava para mim assim, questão da educação dos meninos, né? Problema na escola. Se o problema é financeiro, eu resolvo. Se o problema é de aprendizado, de não sei o quê, é você que resolve. Eu falei, obrigada. Né? Até que chegou um momento que eu virei para ele e falei assim, olha, não dá isso, não. Existem certas coisas que você pode resolver. Você está perto, a escola é do lado da igreja. Vai lá e resolve. Mas eu não sei. Ué, aprende. Se não fizer, não vai aprender. E, às vezes, o que a gente faz? A gente alimenta isso dos nossos maridos. Sabe? Às vezes, a gente chega e faz assim, porque... Vou dar um outro exemplo. Ele cozinha muito melhor do que eu. Glória a Deus por isso. Eu cozinho. Mas ele cozinha muito melhor do que eu. Porque ele entra na caixa do nada cozinhando também. Só que aquilo que eu faço em 15 minutos, mais tardar meia hora, ele leva 2 horas para fazer a mesma coisa. Entendeu? Então, no início, eu ficava irritada e falava, deixa que eu faço. Né? Deixa que eu faça o negócio, porque é mais rápido, vai não sei o quê, vai parará. Aí, nisso, ele foi ficando acomodado no... Então, deixa que faz, então faz você. Até que nasceu meu segundo filho. Meu segundo filho é uma bênção, mas ele nasceu para causar um terremoto lá em casa. E eu tive que ficar muito voltada para ele o tempo todo. Eu com um filho de 10 anos e outro bebezinho que chorava e mamava. Ele só fazia isso, chorava e mamava, chorava e mamava, chorava e mamava. E eu chorava e comia, chorava e comia, chorava e comia, sem mais nada. Né? E aí, o que aconteceu? Ele teve que cozinhar, porque eu não conseguia ficar, porque ele só ficava no colo o tempo todo chorando. Eu não tinha como. Ele começou a cozinhar. E aí, quando ele começou a cozinhar, olha que coisa linda. Ele cozinha muito melhor do que eu, porque ele inventa. Eu não, eu sigo receita. Se é 2 colheres, são 2 colheres. Não, mas bota 2,5 que fica melhor. Não, é 2 colheres. Tanto que, às vezes, ele faz um negócio e todo mundo fala assim, nossa, que delícia, como é que você fez? Ele, não sei, eu fui vendo o que tem dentro de casa, aí fui botando esse tempero, não sei o quê. Um prato nunca sai igual ao outro. Ele faz estrogonofe, um estrogonofe nunca é igual ao outro. Porque ele vai fazendo de acordo com o que está acontecendo. Eu falei, olha que coisa linda. Né? Falei assim, o meu não sai tão gostoso assim, não, mas o dele está sempre maravilhoso, sempre diferente um do outro, porque ele cria. Falei, olha quanto tempo eu limitei os talentos do meu marido, porque eu fazia mais rápido. Tudo bem que eu demoro mais tempo para me alimentar, demoro, todo mundo, né? Mas sai muito mais gostoso, vale a pena. Aí, de vez em quando, os meninos já sabem, determinados pratos eles pedem para o pai. Pai, estrogonofe, principalmente, o meu mais novo fala, pai, faz tempo que tu não faz estrogonofe, faz estrogonofe lá para a gente. Não vem pedir para mim. Para mim, eles pedem outra coisa. Mas o estrogonofe eles vão pedir para o pai. Então, a gente precisa tomar cuidado, que, muitas das vezes, o que eles estão escutando lá em cima sobre omissão tem a ver com a gente. Porque a gente vai tolhindo eles de fazer. E eles só vão fazer se a gente deixar eles fazerem. Porque... se a gente tomar a frente, e a gente tem a mania, só eu tenho a mania de tomar a frente? Só eu, né? Vocês não. Mas, assim, a gente tem a mania de fazer, porque a gente já sabe fazer, a gente está acostumado a fazer, e aí a gente não deixa eles. E aí, depois, o que a gente faz? A gente reclama que a gente está sobrecarregada, e que eles não ajudam, que eles não fazem nada. A gente nunca não deixou, a gente não treinou eles. Entendeu? Agora, é difícil? É difícil. Eu estava conversando com a Poli, né? Agora tem a nova forma de educar os filhos, né? Eu não sei se eu teria esse psicológico todo, né? De você dar a comida e a criança, né? Vai se lambuzando, vai comendo sozinho, com a mão, com não sei o que, a gente, isso vai me dando nervoso. Né? E vai, né? Toda uma experiência ali de não sei o quê. Eu falei assim, gente, era muito mais fácil e prático você chegar e dar logo a comida, que ficava limpinho, né? Eu só fico aqui, eu falei, meu Deus, o trabalho que vai dar para limpar essa criança todinha depois da comida.
Mas é o que cria autonomia, né? É o que cria autonomia nos nossos filhos. Então, a mesma coisa que a gente faz com os nossos maridos, a gente faz com nossos filhos também. A gente superprotege, a gente coisa. Aí depois a gente reclama que eles são dependentes, que eles não são independentes, que eles não resolvem as coisas deles por si próprios, né? E que não sei o quê, não sei o que lá. Ah, eu tenho um amigo que outro dia ele estava reclamando do filho dele, né, mais velho. Falou assim: você vê, na idade dele, eu já trabalhava. Eu ia para a faculdade, eu trabalhava, eu botava comida dentro de casa, eu pagava a conta e tal, não sei o quê. E ele não faz nada. Ele não está nem estudando, nem vai trabalhar, ele não quer nada da vida. Aí eu virei para ele e falei assim: mas na época que você tinha a idade dele, você ia trabalhar, estudar, por quê? Ele falou: porque eu precisava, né? Falei: tá, teu filho precisa? Aí ele falou assim: não. Eu falei: tudo que ele quer, você não compra e dá para ele de mão beijada? Aí ele: dou. Falei: então por que você acha que ele precisa querer estudar, trabalhar para ter as coisas dele? Tu vai lá, tu trabalha e dá tudo para ele de mão beijada. Eu não tenho que fazer esforço nenhum. Aí ele olhou para a minha cara e falou assim: é mesmo, né? Eu falei: é. E a gente faz a mesma coisa com os nossos filhos, com os nossos maridos. E aí, de vez em quando, tem tempo ainda, Poli? Quanto tempo ainda tem? 15 minutos. De vez, aí o que a gente faz quando a gente está muito chateada, né? E amoada, quando a gente está coisa. Aí a gente vai lá, né? E faz meio que greve, né? Aí a gente não dá beijinho, a gente não namora, a gente bota de castigo, a gente dá um gelo, para ver se eles acordam. Gente, deixa eu falar uma coisa para vocês. Isso não funciona para os homens. Eles não entendem. Eles não entendem sarcasmo, eles não entendem gelo. A gente só se estressa, só se frustra, porque eles não entendem. E aí eles chegam e falam... Né, lá a gente lida muito com família, com casal também. Aí, às vezes, vem e quer não sei o quê. A gente tem aquela... Né, a gente, eu não vou falar isso para vocês, que vocês sabem. Né? Eles é que têm que... Eles sabem também, eles só não gostam de fazer porque dá trabalho. Mas a gente precisa, né, desde o início, né, de todo aquele... Né, ser preparado, bom dia, ter aquele negócio. Tem toda uma questão de corte que a gente necessita para querer, né, namorar o nosso marido lá no final do dia, depois de tudo que a gente faz. Né? E tudo. E aí eles fazem, não fazem, não sei o que lá, não sei o que. Aí a gente fala assim: vou dar um gelo. E eles não entendem. Aí teve uma vez que o marido veio reclamar com a gente, e tal, não sei o quê, e a esposa estava junto. Aí ela falou assim: porque ele não faz não sei o que lá. E a gente tinha brigado. E aí a gente brigou, tinha acabado de quebrar o pau, a gente brigou pra caramba. E aí ele veio para cima de mim querendo namorar. E eu falei: não. Agora não, eu estou zangada. Aí ele virou para ela e falou assim: mas não entendi. Aí ela: como assim não entendeu? Mas a gente brigou por causa disso aqui. Isso aqui é outra coisa. Aí ela: não. Aí ela: ele é. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Aí a gente olhou para a cara dele e falou assim: então, fulano, não. Porque eles não entendem. Eles separam o que para a gente é junto, unido. E a gente precisa entender como é que eles funcionam. Eles fazem isso por maldade? Não, gente. É a cabeça deles, é o jeito deles funcionar. Então, cabe a gente ser sábia. Deus não mandou o homem ser sábio. Deus mandou o homem amar incondicionalmente e amar ao ponto de morrer pela esposa. Agora, a responsabilidade de edificar a casa, de mantê-la de pé, não é do homem, é nossa. Porque o homem não destrói casa. Quem destrói casa somos nós. Então, a gente precisa ter a sabedoria e a gente precisa buscar esse conhecimento. E conhecimento o quê? Um autoconhecimento. Quem eu sou? Como é que eu reajo? Né? Como é que eu faço as coisas? Né? Ele fala assim: quem conhece ela, assim, está ouvindo ela, assim, né, falando mansinho e tal, não sei o quê, não sabe como é que ela briga com o Waze. Falei: gente, eu brigo com o Waze, eu brigo com um passarinho, eu vou brigar. Tem horas que eu brigo. Na hora que eu tenho que brigar, eu brigo. Ou quando eu estou estressada. Eu não sou essa, né, flor de candura, né, Poli? Tem um lado doce que, de
depende de você. Se você chegar para mim doce, eu vou estar doce. Se você chegar para mim não sei o que, eu vou... Né? Pode ser que eu me estresse, pode ser que eu olhe para a sua cara e fale, tenho discernimento, e fale, não vou entrar no jogo. Né? Tudo depende também de tudo. Né? Mas, assim, todos nós temos um lado. Né? E se a gente se conhece, fica mais fácil da gente não cair nas ciladas do inferno. Porque se tem uma pessoa que conhece a gente também, né, além de Deus que nos criou lá desde que a gente ainda era uma massa informe, mas se tem uma pessoa que conhece a gente, é Satanás. Ele sabe o que provoca a gente, o que incomoda a gente, quais são os nossos pontos fracos, e quais são as setas e as pedras que ele pode jogar para a gente tropeçar. Ele conhece. Se a gente não conhece, a gente tropeça, a gente cai. A gente entra na pilha do inferno. Se a gente começa a se conhecer, a gente já começa a falar assim, opa, que nem isso. Você viu como é que a minha voz já melhorou? E eu estava vindo para cá e eu falava assim, Senhor, minha voz vai embora. Eu estava cantando assim de mímica, mas eu falei, eu vou abrir minha boca, eu não vou ficar calada. Não saía som, mas a mímica eu fazia dos louvores. Falei, não vai me calar. Sabe? Então, assim, a gente precisa se conhecer para entender o que é. E a primeira coisa, quando veio, eu falei, meu Deus, o negócio veio para a rinite, já está indo para a faringite, eu vou ter que entrar no antibiótico. Quando eu pensei, eu vou ter que entrar no antibiótico, falei, eu não vou entrar no antibiótico. Não vou, minha cura já pertence, isso aqui é seta do inferno, para eu não falar aquilo que Deus quer que eu fale. E falou assim, vai ser derrotado, porque eu vou falar aquilo que Deus quer que eu fale para essas mulheres. Entendeu? E aí está indo, a voz voltou. Glória a Deus por isso. Entendeu? E, assim, do mesmo jeito, a gente começa a se conhecer e a identificar o que é seta, a gente começa a se posicionar e, quando dá, a gente desvia. Quando o negócio chega, a gente vai lá e repreende, a gente toma o posicionamento certo e tal. E, do mesmo jeito, a gente precisa conhecer os nossos maridos e os nossos filhos, entender como é que eles funcionam. Eu sei, hoje em dia, como o meu marido funciona. Então, eu sei quais são as brigas que eu posso entrar com ele, porque eu não fico esperando 8 meses por qualquer coisa. Existem coisas que eu falo, é para agora. Se você não fizer, eu vou fazer. E aí eu vou tomar a sua frente. E isso é seu papel, é sua responsabilidade. Eu falo, sacerdote é você. E aí eu cobro dele um posicionamento, ele vai lá e faz. Né? Mas que eu também, antigamente, eu tomava frente. E aí, se desse alguma coisa errada, a culpa era de quem? Minha, que tomei a frente dele, de uma coisa que era ele que tinha que fazer. Hoje em dia, eu só fico, Senhor, Senhor, vai lá, fala, vai lá, mostra, abre a cabeça. Entendeu? E coloca lá no... E aí, dá um tempinho, se eu não insisto... dá um tempinho, vem daquele jeito, né? Olha só, tive uma ideia. Aí eu falo, eu nem me importo mais, entendeu? Eu falo assim, que bom que você teve essa ideia. Tenho vontade de falar essa ideia, eu já te bati há muito tempo, mas nem quero crédito. O importante é que ele teve a ideia e que ele vai fazer aquilo que precisa ser feito. Então, assim, a gente precisa escolher quais são as batalhas que a gente pode ganhar, aquilo que é necessário. Porque, senão, a gente fica ali o tempo todo. E a gente tira deles o poder de resolver as coisas. E depois a gente reclama que não faz nada, que só fica em casa, que não resolve nada, que tem não sei o quê, a lâmpada para trocar, e que a lâmpada fica lá e tal, não sei o quê. E aí eu vou lá e troco a lâmpada. Eu me recuso. Às vezes, você Rosângela, pelo amor de Deus. Eu falei, não, gente. Ele sabe trocar e ele troca na casa de todo mundo. Se tem alguém chega lá na igreja e fala assim, deu problema, não sei o quê. Ele fala, vamos lá. Ele pega a mala de ferramentas dele e ele chega e ele vai na casa dos outros. Já foi na casa do Elinho para consertar ar-condicionado. Aí teve um dia que eu falei assim, olha, o nosso ar-condicionado está com problema. Aí ele fala, não sei o que, não sei o que lá. Eu falei, o nosso ar-condicionado está com problema. Eu falei, não está gelando, o calor do Rio de Janeiro. Falei, tá. Até o dia que ele chegou e foi mexer no ar-condicionado. Aí ele viu que estava sujo, que precisava limpar. Aí ele limpou o ar-condicionado.
Falei, nossa, como está gelando agora, né? Que coisa. Ele é mesmo, né? Mas eu tive que falar, só falava isso assim, o ar-condicionado está com problema. Aí teve um dia que eu falei assim, posso chamar fulano, já que você não está sem tempo? Também não falei, né? Falei, já que você está sem tempo, posso chamar fulano? Aí ele, se você quiser, pode chamar. Eu falei, tá bem, vou chamar. Mas aí fulano não pôde ir. Eu falei, então, fulano não dá para vir, que ele está... Aí ele, tá. Aí passou uns 2 dias, ele simplesmente pegou e foi fazer. Eu falei, obrigada a Deus. Entendeu? Então, a gente precisa entender como é que funciona. A gente precisa ser sábio, porque é a gente que sustenta. As paredes, a fundação, o chão da nossa casa, é o Senhor Jesus. Ele é a pedra angular, ele é a pedra fundamental. O fundamento é a palavra de Deus. Mas as paredes da nossa casa somos nós. E o teto, Rosângela? O teto são os nossos maridos. E se a gente, que é a parede, começar a trincar, derruba tudo. Porque o telhado, o teto, ele não se mantém sem a gente. E Deus espera de nós, não espera deles. Vai ser cobrado de nós, quando nós estivermos diante do Senhor, as nossas atitudes sábias ou desajuizadas. Então, para a nossa casa, eu não sei o que está acontecendo na sua casa. Eu costumo falar o seguinte, nada está tão bom que não possa melhorar. Você pode chegar e falar assim, Rosângela, minha casa está ótima, estou super bem com meu marido, não sei o quê. Tudo bem, pode melhorar. Tem coisas que podem melhorar. Ou, de repente, você está ouvindo isso, porque Deus vai colocar pessoas na sua vida que você vai precisar ter esse conhecimento que eu estou passando para vocês ajudarem outras mulheres. Porque a gente, né, tem até um curso aí em algum lugar, né, a gente é curada para a gente poder curar outras pessoas. Então, aquilo, e é por isso que eu gosto de usar os meus exemplos, né, porque eu falei assim, eu não passei por essas coisas, por esse aprendizado, à toa. É porque eu preciso ensinar outras mulheres como passar por essas coisas, porque eu não passo isso sozinha, eu escuto outras mulheres e vejo que elas passam pelas mesmas dificuldades que eu. E, às vezes, veio o Maurício, né, sempre assim, né, alegre, contente e tal, esses negócios todos. Mas, assim, ele mesmo fala, vive comigo 24 horas. Não é fácil. Vai naquela hora que você quer. Né? Tem um assunto sério que você precisa conversar, e você vai sentar com o cliente, e ele vem e conta uma piada. Aí você olha assim, você tem vontade de enforcar. Fala, não é hora de piada. Ele, por mais coube tão bem, né? Foi mais forte do que eu. Aí você respira, eu séria, né? Respirava, falando assim, meu Deus do céu. Mas é assim, eu já sei que vai rolar piada. Quando rola piada, eu olho para a cara dele, às vezes eu só chego assim, às vezes eu estou tão irritada que eu olho para a cara dele e falo assim, vou rir para não perder o marido. Aí ele já entendeu, e tá, aí ele vem, desculpa, vamos lá, e tal, esses negócios todos. Mas a gente precisa entender. Antigamente, eu parava com a conversa, eu saía de perto, eu falava, agora eu também não vou conversar mais nada, porque você não leva nada a sério. Nada. O negócio continuava assim, eu só ficava irritada. O negócio continuava, ele continuava rindo. Aí ele falava assim, nossa, você é tão estressada. Eu olhava para a cara dele assim, você que está me estressando. Ontem, né? Hoje não foi, né? Que eu falei, ele falou assim, não, mas ontem fluiu bem, né? Falei, fluiu, né? Só que, né, você falou 40 minutos, me deixou com 10 minutos. Ele falou, você quer dizer que eu te atrapalhei? Eu falei, imagina, claro que não. Você só não me deixou tempo hábil para falar para as mulheres, mas tudo bem. De coisa, assim, mas assim, é aquela coisa que assim, a gente já sabe. Né? Então, assim, aquilo que a gente já sabe, as coisas a gente já fica preparada para aquilo, a gente se estressa menos. Então, minha palavra para vocês aqui é que vocês possam buscar em Deus essa sabedoria, porque essa sabedoria não vem da gente, não vem da carne, não vem nem da psicologia. A psicologia ajuda para caramba a gente a se entender, a gente se conhecer, a gente ter, né, instrumentos e tal, essas coisas todas, a curar determinadas coisas que a gente nem sabe direito, que a gente tem feridas e tal, nos ajuda isso. Mas quem nos dá, quem nos capacita a construir e a manter a nossa casa de pé
é o nosso Deus. E que vocês possam buscar nele sempre essa sabedoria para edificar a casa de vocês. Porque essa responsabilidade, minhas queridas, a gente não pode botar em cima dos nossos maridos. Ela é única e exclusivamente nossa. Amém? Obrigada. Agora eu já...